Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pincel Nerd. Eu sou o Caco e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre a goma laca, o verniz brilhante e o verniz fosco. Então você que está acostumado a fazer trabalhos com papel e passar um verniz para dar um acabamento melhor, então eu vou falar para vocês a função de cada um, como que você deve usar, onde que você deve usar e cada tipo de verniz, com as experiências que eu já tive aqui fazendo os papercrafts e os trabalhos artesanais. Então, bora lá! Eu vou começar a falar sobre esse verniz acrílico fosco. Eu já usei ele uma vez só, num papercraft que eu fiz aqui, que foi o Demogorgon. Para dar um acabamento, eu não queria que ele ficasse com um corpo brilhante, então eu decidi usar o fosco para ficar protegido e ao mesmo tempo dar um acabamento diferente. No caso ele tá aqui, ó, eu já passei o verniz em toda a parte dele. Tá vendo que ele tá bem fosco mesmo, ó. Então às vezes parece que não passou nada, mas ele está já protegido com verniz. Diferente aqui da boca dele que eu passei o verniz brilhante, ó. Dá pra gente ver bastante a diferença, ó. Então o verniz fosco, ele funciona tanto quanto... Ele funciona igual o brilhante, mas o acabamento é fosco. Então se você quiser deixar alguma coisa sua de papel protegida, mas que você não queira que fique brilhante, então eu recomendo que você passe o verniz fosco, né? Mas tem um porém. Se você for usar esse verniz fosco numa impressão de alta qualidade, ele pode desbotar o seu papel, ó. Então, no caso, eu não recomendo você passar o verniz direto numa impressão que você fez de alta qualidade, tá? Porque senão ela vai ficar toda borrada assim, ó. Ele vai manchar bastante. Então, para esse tipo de trabalho, eu não recomendo usar esse verniz. Nem o verniz fosco e nem o verniz brilhante, tá? Aí, nesse caso, a gente entra com a goma laca. A goma laca, ela serve tanto para impermeabilizar quanto para dar um acabamento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um outro que eu imprimi em alta qualidade e eu passei a goma laca. Então, esses assim que eu não uso tinta, que eu não dou uma segunda mão de cor, eu uso direto a goma laca porque ela não mancha, ela não espalha a cor que já está impressa e fica bem certinha a cor e fica protegido também. A goma laca, ela também dá um acabamento bom, ela deixa o seu material, a sua arte lá bem brilhosa, mas ela não serve para deixar como acabamento final. A goma laca eu uso só para fazer esses papercrafts pequenos ou coisas assim que eu fiz impressão e não vou usar tinta por cima. E aí eu já passo essa porque eu sei que ela não vai manchar a tinta da impressora. A gente vem com o verniz acrílico brilhante, em que esse sim, ele é próprio para acabamento. E aí, no caso, nos papercrafts, no que eu comecei a usar, o acabamento dele ficou perfeito, ele ficou muito mais brilhoso do que com a goma laca. E você percebe que ele dá uma durabilidade maior também para sua arte que você fez, para o seu papel. E aí aquela mesma coisa, se for passar esse verniz direto numa impressão, ele também vai desbotar a sua impressão. Então eu não recomendo você passar o verniz direto em impressão, porque ele não vai ficar legal depois. Aí nesse caso você usa a goma laca, como eu falei. Então vamos falar de preços agora. O verniz acrílico fosco, eu paguei R$ 9,50 nele. Você vai achar mais ou menos em torno desses valores que eu vou falando aqui. A goma laca, eu paguei R$ 9,90 nela, mesmo preço. Um pouquinho mais caro que o verniz fosco. E o verniz acrílico brilhante eu paguei R$ 11. Então dos três, esse aqui foi o mais caro. Até porque ele é próprio para acabamento, né? E um acabamento brilhante. Então geralmente as pessoas não querem um acabamento fosco, mais apagado. O pessoal quer mais uma coisa mais chamativa, mais brilhante. Verniz fosco, para você dar um acabamento que não chame muita atenção. Goma laca para você impermeabilizar e se você for usar direto em impressão, coisas assim que você já usou na impressora. E o verniz acrílico brilhante é ideal para você passar por cima de pinturas de tinta e o acabamento dele vai ficar perfeito no seu papercraft ou no seu trabalho artesanal de papel ou MDF que você está fazendo.
Bom, para finalizar, eu vou ler as aplicações atrás de cada um para vocês verem outros materiais em que é bom vocês também utilizarem esses tipos de verniz. Verniz acrílico fosco. Para dar acabamento fosco em tela, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso e isopor. Pode ser aplicado sobre tintas acrílicas e PVA depois de totalmente secas. Com um pincel de cerdas macias, aplique uma camada uniforme. Pode ser misturado com as tintas acrílicas para proporcionar efeitos de profundidade e luminosidade. Tem um aspecto leitoso enquanto úmido, mas seu acabamento final é completamente incolor e fosco. Então esse aqui você pode misturar com outras tintas também e o acabamento é totalmente incolor. Agora vamos ver as aplicações da goma laca. Para impermeabilizar materiais porosos e absorventes como papel, madeira, cerâmica e gesso. Para posterior pintura. Pode ser utilizado como verniz de acabamento em peças decorativas e para fixação de purpurinas e glitter. Aqui, além de você usar como verniz, você pode usar como uma base, preparar a madeira, se tiver muita rachadura ou buraquinhos, você pode passar ele primeiro e aí depois começar a pintar, que ela forma uma camada também para você poder fazer sua pintura. Bom, e por último, as aplicações do verniz acrílico brilhante. É bem parecido com o fosco, né? Porque o acabamento vai ser a diferença do fosco para o brilhante. Vamos lá. Para dar acabamento brilhante em tela, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso e isopor. Pode ser aplicado sobre tintas acrílicas e PVA, depois de totalmente secas. Com um pincel, aplique uma camada uniforme. Pode ser misturado com as tintas acrílicas para proporcionar efeito de profundidade e luminosidade. Tem um aspecto leitoso enquanto úmido, mas seu acabamento final é completamente incolor e brilhante. Pode causar amarelecimento sobre o MDF. Então só tomem cuidado se vocês usarem sobre o MDF com tinta esse verniz brilhante, tá, pessoal? Para ele não manchar o seu MDF. Bom, pessoal, juntei aqui para vocês 3 tipos de verniz que eu uso, né, que eu costumo usar aqui nos meus trabalhos. Espero que tenha ajudado vocês aí, tenha dado uma luz aí para vocês sobre qual verniz vocês usarem, como dar um acabamento melhor para o trabalho artesanal de vocês. Então aqui no meu caso, quando eu faço papercraft, para finalizar, agora eu só uso esse verniz acrílico brilhante, que ele dá um acabamento muito mais finalizado. E o papercraft fica muito mais brilhante também. Agora, no caso da goma laca, eu uso mais naqueles pequenininhos, que é direto com a impressão, e aí eles não mancham. Se você conhece algum outro verniz e tem dúvidas aí, comenta aqui embaixo, porque aí eu posso fazer algum papercraft para testar esse outro verniz e ver com vocês como é o acabamento, e aí dar várias dicas para vocês também. Então é isso, pessoal. Até a próxima!